Paz e alegria a todos vocês. Mais uma vez, estamos juntos, unidos, como uma família que Deus congregou. Membros que o Senhor chamou para viverem juntos uma aventura maravilhosa com Ele, nele e por Ele. Por isso começamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, mais um capítulo da formação inicial que corresponde ao discernimento vocacional. A vocês que aceitaram o nosso convite, a vocês que estão enviando para mim, você formador, enviando para mim, o nome das pessoas da sua missão que você julga com o seu conselho local, pessoas que vocês julgam aptas, possíveis receptáculos de um chamado especial do Senhor. Eu aguardo o nome dessas pessoas, os nomes dessas pessoas, para que eu me dirija a elas também. Então hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo. Hoje o nosso assunto é sobre os consagrados leigos, de um modo geral. Até o Concílio Vaticano II, a gente usava essa expressão consagrados para um grupo de pessoas que moravam juntos, que compartilham de um carisma à sombra de um fundador e que constituíam as chamadas congregações religiosas ou ordens religiosas. A partir do Concílio Vaticano II, os padres conciliares foram tomando consciência do sopro do Espírito Santo sobre outros segmentos da sociedade humana e principalmente da Igreja. Eu estava me esquecendo de focalizar, de partir do primeiro ponto, que é um tempo para o formador ou a formadora rezar a consagração ao Espírito Santo. Então, neste momento, convido vocês a pararem com o vídeo e a rezarem esta consagração. Quando terminarem a oração, e essa dinâmica será sempre a mesma, eu peço que vocês me dispensem de estar lembrando que o primeiro ponto, antes de vocês colocarem o vídeo, vocês se consagrem ao Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu não vou mais lembrar que a oração própria para este momento de formação e para o momento de partilha será a consagração ao Espírito Santo. E o nosso segundo ponto, que eu já comecei, é a formação propriamente dita, o conteúdo da nossa formação. Então, eu dizia para vocês que antes do Concílio Vaticano II seria impensável se usar a nomenclatura de consagração especial para um leigo, porque isso só era usado para religiosos. Mas, graças a esse sopro divino sobre a Igreja, nós estamos assistindo àquilo que João Paulo II classificava como a primavera da Igreja, que foi o surgimento das novas comunidades e dos novos movimentos eclesiais, as novas realidades eclesiais. O Espírito Santo sempre age
agiu e agirá, suscitando no meio do povo de Deus vocações especiais. Você, meu querido, minha querida, você está aí assistindo esse vídeo com uma finalidade muito específica e muito prática também. Você está querendo discernir, querendo descobrir, querendo se encontrar com a vontade de Deus a respeito de se você é ou não chamado a esta consagração especial. Todos os batizados são consagrados. O batismo nos torna consagrados ao Senhor, dentro do povo de Deus. Mas alguns batizados são chamados, são atraídos, melhor, por Deus para um algo mais. Eu acho que eu já falei isso, mas não vou me cansar de repetir. Para um algo mais. Aquilo que é comum a todos já está suficientemente vivido, assimilado, já entrou na consciência, já entrou no convencimento. Porém, ainda deixou um certo vazio. Ainda nós experimentamos dentro de nós uma vontade de ser algo mais para Deus, de fazer algo mais para Deus. Esta força de atração deste algo mais, essa espécie de tensão espiritual, não só é saudável, mas é também um sinal de que Deus está chamando a pessoa para uma missão especial também. Eu já disse também, não somos pessoas especiais. Não. Somos iguais aos nossos irmãos em dignidade. O que nos torna especiais é o chamado de Deus. Então, não depende de nós sermos capacitados ou não. O Senhor mesmo vai nos capacitando ao longo do tempo. O Senhor mais vai encontrando espaço que lhe demos, Ele vai encontrando esses espaços e vai ocupando o nosso ser ao longo da nossa vida. Por isso é muito bom que nós tenhamos assim um momento na nossa oração, um momento de silêncio, de reflexão, para nós fazermos uma como que revisão da nossa história. Quem eu era? O que eu fazia? Como eu vivia? E pensar no meu agora. Quem eu sou hoje? O que eu faço hoje? Qual é o motivo maior da minha alegria, da minha paz, da minha confiança no Senhor? Eu tenho certeza que cada um de vocês poderá reescrever uma história da salvação maravilhosa. Mas eu estou tão entusiasmada para falar essas coisas para vocês, estou esquecendo do objetivo do vídeo de hoje. O objetivo do nosso vídeo é começar a fazer uma espécie de garimpagem nos documentos oficiais da nossa igreja, exatamente sobre esta consagração laical especial, que na nossa comunidade Nova Aliança corresponde aos fraternos, aos aliados fraternos de Deus, à fraternidade laical missionária.
ponto de partida para nossa reflexão. Vamos partir da palavra de Deus. Vamos partir de Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Gostaria que você, durante a assistência deste vídeo, acompanhe com a Bíblia aberta, com os documentos que eu vou trazer aqui para vocês, possivelmente, né, se você tem, mas a Bíblia certamente tem e o catecismo também, mas que vocês acompanhem a nossa leitura do texto bíblico, porque a palavra de Deus, ao passar por nossos olhos, os purifica. Ao passar por nossos ouvidos, nos purifica. Ao passar pelo nosso coração, pela nossa consciência, a palavra de Deus nos torna puros. Vós já estáis puros pela palavra que acabais de ouvir. Não é assim que Jesus falou? Nós cremos. Por isso, nós não podemos deixar passar um dia sequer sem um contato com este livro sagrado, por isso mesmo chamado de Sagrada Escritura. Então me acompanhem aqui na leitura do Mateus 19, começando do versículo 16. Jesus está, um pouquinho antes, Jesus está no meio da multidão, está com os discípulos. E corresponde àquela passagem bonita de os discípulos quererem impedir as crianças, né, de chegar perto de Jesus. E Jesus fala aquela palavra bonita no versículo 14: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque há pessoas assim é que pertence o reino dos céus. Há pessoas que são como que crianças, simples, humildes, sem defesas, sem autodefesa, e que acolhem tudo, se encanta com tudo, principalmente com as coisas de Deus. Se você é assim, Jesus diz que nada impeça você de ir a Jesus. Não permita que nada e ninguém impeça você de estar presente lá onde Jesus está se manifestando. Mas, no meio daqueles que estavam acompanhando Jesus, estava um rapaz de posses, um rapaz rico. Aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta, né? Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Interessante que o jovem estava interessado em se salvar eternamente. O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus, ao responder, ele não diz vida eterna, ele diz simplesmente vida. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Nós precisamos ter o olhar voltado para a eternidade? Sem dúvida, creio na vida eterna, diz a nossa profissão de fé no credo. Creio na vida eterna. Mas a nossa vida eterna, gente, começa com a vida que nós temos aqui, com a vida que nós ganhamos de Deus e que queremos viver plenamente neste mundo, como filhos de Deus, como irmãos entre nós. Por isso Jesus diz: se você quer entrar na vida,
na vida já agora, aqui. Observe os mandamentos. A falta de obediência, de submissão, de adesão a isso que Jesus respondeu para esse jovem, e a resposta para o mundo inteiro, a falta de submissão a esta palavra. Observe os mandamentos. Se você quiser que a sua vida seja a vida verdadeira, se nós quisermos restaurar a vida no planeta Terra, não tem outro jeito. A vida na sociedade, a vida da igreja, a vida da nossa comunidade, da nossa fraternidade e nova aliança. Se nós estamos percebendo que no mundo, na igreja e também entre nós, parece que o sangue da circulação, do nosso aparelho circulatório, não está fluindo muito bem. Parece que nós estamos assim meio que molengando. Falta de vida? Por que será? Talvez porque não estejamos dando o peso suficiente para a observância dos mandamentos de Deus, que são expressões da vontade de Deus. Quando Jesus falou para ele: se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Jesus deu a receita para aquilo que o jovem estava pedindo. O que é que eu tenho que fazer para me salvar? Cumpre os mandamentos. O rapaz perguntou quais. E Jesus desfiou para ele alguns mandamentos. Mandamentos, que engraçado, relativos ao próximo. Por exemplo, a nossa relação com o próximo. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, enfim, ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem diz para Jesus uma frase desafiadora para minha fé. Não sei se é para a sua, mas para mim é. O que o jovem diz? Ah, Senhor, isso eu já faço. Isso eu já observo. Isso eu estou fazendo. Eu não sei se hoje, se Jesus me perguntasse, faz isso. Eu não sei se eu poderia responder para Jesus. Eu sou tão fiel assim. O jovem disse-lhe: já observo tudo isso. Que me falta ainda? Pergunta abençoada que esse jovem fez para Jesus. E é aquela que eu faço para mim, é aquela que eu faço para você. O que nos falta ainda para sermos plenamente felizes? Plenamente relativo, porque nós estamos no mundo relativo, porém capazes de uma plenitude humana, embora limitada, e parece uma incoerência o que estou falando, mas vocês estão me entendendo. O que me falta ainda para preencher este vazio? Eu já sou uma pessoa boa, eu já faço caridade, eu já participo das reuniões semanalmente de uma comunidade exigente como é a nossa. Eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de estar com meus irmãos amarelinhos. Mas me falta alguma coisa. Não vá buscar fora daqui. Se você tem certeza que aqui é o seu lugar, que aqui é a sua família espiritual, aqui é a sua casa, não vá buscar fora. Não vá ciscar no terreno dos outros. Permaneça onde Deus te chamou. Que me falta ainda? Esta pergunta eu acho que caiu como um raio no coração de Jesus. E Jesus falou: está na hora de eu chamar esse rapaz para algo mais. Ele está querendo algo mais.
Se queres ser perfeito, isto é, se só ser salvo não te deixa uma pessoa completa, a minha proposta é que você dê um passo além. Não se preocupe só com a sua salvação, em ser salvo, salva, mas em ser santo. Se queres ser perfeito, Jesus está falando, se queres ser santo, se queres ser diferente, se queres ser um consagrado, um separado para mim, eu vou te vocacionar. Eu te chamo para isso. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Essa é uma palavra que nós não precisamos interpretar assim ao pé da letra, como fizeram Santo Antão, por exemplo, São Bento, por exemplo, que levaram ao pé da letra. O pai do monaquismo, ao ouvir essa palavra numa pregação, ele ouviu dentro do coração dele. E ele era muito rico. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois venha e me siga. E ele fez exatamente como Jesus mandou fazer. Para mim, para você, como é que esta palavra de Jesus, esta ordem, esse conselho de Jesus, é um conselho. O rapaz já estava no caminho da salvação, mas ainda não estava no caminho da santidade, que é um caminho exigente, mas apaixonante. É um caminho que me faz ir desfazendo dos bens materiais, até dos bens afetivos. Este caminho de santificação que o Espírito Santo me chama a percorrer, maravilhoso, porque vai me levando aos poucos, a perceber a caducidade das coisas, o relativo de tudo e de todos. Nós não vamos assim desprezar pai, desprezar mãe, irmãos, irmãs, propriedades. Não é desprezar, mas nós vamos colocando esses bens legítimos que Deus nos dá, afetivos, materiais, que Deus nos dá, mas vamos colocando cada um deles no seu devido lugar. Não são eles que conduzirão as decisões da nossa vida. Não são esses bens que decidirão a nossa felicidade. Não são esses bens que decidem a nossa alegria. Porque coloca no Senhor a tua alegria e Ele dará o que o teu coração pede. É a palavra do Salmo. Então, os que estão nesse caminho, você que está aí, discernindo o seu chamado, perceba se você está nesta perspectiva que Jesus apresentou para esse jovem. E abrindo mão, devagar, aos poucos, dando os passos que você é capaz de dar. Mas claro, vai acontecer que em determinadas situações você precisará se esforçar. Você precisará puxar um pouco mais por você para você dar passos mais decisivos e corajosos. Então, esse texto é muito usado aplicando-os para a vida dos religiosos. Porém, a gente esquece, né? Que não é só para religioso que Deus está falando.
todo batizado, religioso, sacerdote ou leigo, é chamado não só a se salvar e a colaborar com a salvação do outro, mas é chamado a ser santo, porque esta é a vontade de Deus. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. É a palavra de Deus. Essa foi a fundamentação bíblica. Você, então, é alguém que almeja, que sente no seu coração um vazio existencial, que sabe que só Deus pode preencher, que você tem sede de buscar a Deus em tudo, de buscar a vontade de Deus, de se comportar como filho de Deus. Se você tem essa preocupação, se você tem esse anseio no seu coração, este já é um primeiro sinal do chamamento do Senhor. E que maravilha, né, gente? Você se sentir objeto de uma atenção espiritual de Deus. Vamos então agora para a fundamentação eclesial. Nós vamos tratar então agora de explicar, de debulhar para vocês um parágrafo de um documento, de uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Se você não tem, eu aconselho você a adquirir o compêndio do Vaticano II. Este compêndio contém as constituições, os decretos e as declarações que emanaram do Concílio Vaticano II. Então eu quero, a partir de agora, fundamentar um pouco o pensamento da Igreja sobre novas formas de vida consagrada, a partir do concílio. Do ponto número 43 da Constituição Dogmática sobre a Igreja, que se chama Lumen Gentium, o capítulo 6º é dedicado aos religiosos. Aí você vai falar assim, mas a irmã está pensando que nós vamos ser religiosos? Não estou pensando isso não, nem quero. Vocês têm que cultivar o sentido do laicato, a importância da sua vocação laical na igreja. Sem esta vocação laical, não existe igreja. Sem a vocação sacerdotal, também não existe igreja. Sem a vocação religiosa, também não existe igreja. São as três vocações que se completam, que se complementam, mas cada um com as suas características próprias. Porém, como é coisa nova na igreja, e não existe assim nada ainda muito oficialmente, para entender, deu para entender desse jeito. Não existe ainda uma coisa muito claramente definida sobre essas novas formas de consagração do mundo leigo. Nós vamos ficando ciscando nos documentos que falam dos religiosos e aurindo ali alguma sabedoria, algum ponto que possam também nos orientar nessa novidade de vida. Então, no ponto 43 da Lumen Gentium, a Igreja diz assim: a autoridade da Igreja, nós sabemos, é guiada pelo Espírito Santo. E esta autoridade humana, guiada pelo Espírito Santo,
que estabelece formas de vida consagrada na igreja. Ao longo da história, desde os primeiros séculos do cristianismo, já surgiram formas de vida estáveis, consagradas. Foi o tempo dos monges, o monaquismo. Não é o lugar aqui da gente pensar nos eremitas, nos cenobitas, não é para fazer isso aqui. Eu quero entrar em cheio na vocação laical. Então, deste acompanhamento, desta evolução ao longo da história, resultou que floresceram diversas modalidades de vida religiosa, quer de pessoas que viviam isoladas, solitárias, como os eremitas, quer aqueles que se agrupavam para partilhar o evangelho, para viver uma vida comunitária, eram os cenobitas. Então veja que bonito, como uma árvore frondosa e admiravelmente variada na seara do Senhor. Uma árvore frondosa, enraizada no campo de Deus. Me lembro de um santinho, um escrito que a nossa saudosa, querida Madre Paula da Congregação Marcelina, uma santa mulher, me ajudou demais, Madre Maria Paula Albertário. Gostava demais da comunidade. Eu ainda era religiosa marcelina e ela me deixou usar, junto com a cruz da congregação, ela permitiu que eu usasse a cruz da comunidade. Eu sou muito grata a ela, que já está na eternidade. Foi ela que me dispensou da escola. E por tudo isso, como não ser grato, né, gente? O cálice que nós usamos aqui na missa, em dias festivos e solenes, foi ela que deu para a nova aliança. Então nós devemos muito a esta querida Madre Geral da Congregação Marcelina, Madre Maria Paula Albertário. Num desses escritos que ela me mandou, ela escrevia que fazia votos que a comunidade Nova Aliança fosse uma árvore frondosa, dando muitos frutos. E hoje, passando aqui na recepção, a Graça Amaral está recolhendo, né, nossos documentos históricos e tudo isso. E, gente, eu peguei 2 folhas, frente e verso, só de missões que nós tivemos no início, como nós éramos florescentes. Precisamos voltar a isso. Há um mundo a ser salvo. Há uma fatia do mundo, há uma porção do rebanho de Jesus, como ele falou, ainda há muita gente que não faz parte do meu rebanho e eu sou enviado para eles. Eu tenho que dar também a minha carne para a vida deles. E vocês comigo temos que dar também. Então, precisamos arar a nossa terra do coração e tentar fazer o nosso coração arder como éramos ardorosos no início da nossa comunidade.
Então diz aqui, novas formas, diversas modalidades de vida solitária ou comum, como também o surgimento de várias famílias espirituais, de pais e mães diferentes, cultura, raça, língua, mas que se juntam debaixo de um carisma para seguir os ideais de um fundador que o Espírito Santo inspira, vivendo juntos esse ideal e levando a missão própria para cada instituição adiante. Várias famílias que vão aumentando, tanto para o proveito dos próprios membros, quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. Quando Deus institui uma família religiosa, uma família espiritual, como é a Nova Aliança, Deus tem em mente não só nós, os membros dessa família, mas aqueles que estão fora desta família e que precisam receber o nosso testemunho de Jesus lá onde eles estão. Daí, a nossa comunidade ter uma padroeira maravilhosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a intercessora das missões, é a padroeira da vida missionária da nossa comunidade. Então, essas famílias que antes do concílio eram consideradas só os institutos religiosos, hoje a gente está também essas novas formas de agregar os membros para formar uma nova família religiosa, membros leigos, né? Essas novas famílias garantem a seus membros o apoio de uma vida mais estável e segura. Essa estabilidade e segurança que o documento se refere é própria da vida consagrada. Mas vejam se nós não podemos aplicar para nós. Se você, meu irmão, minha irmã, meus filhos, não se estabilizaram e não se fundamentaram sobre a palavra de Deus, sobre este carisma que nos conduz, isto nos dá uma estabilidade na igreja, embora cada um vivendo a sua realidade laical, como membro de família, como solteiro. E assim nós vamos contaminando o mundo com a nossa espiritualidade, com o nosso carisma e com a nossa missão. Com o tempo, nós vamos, já temos bastante documentação que nos reconhece, revelam para nós que a igreja nos reconhece. Nós somos uma comunidade aprovada de direito diocesano. Sinal que a igreja vê em nós um autêntico caminho de salvação e santificação de seus membros. A igreja passa para nós, então, a sua doutrina a respeito da consagração laical. Nos garante uma vida de santidade dentro da igreja. Vou passar para vocês o para casa dessa semana, o compromisso para esta semana. Só tem um pontinho. A partir daquilo que você ouviu, assistiu deste vídeo, escreva sobre os seus sentimentos quando escutou
a palavra do Evangelho sobre o jovem rico e a palavra da igreja, a Lumen Gentium. Sentimentos. Se você puder, como você vai assistir junto com os outros, mas vai assistir na sua casa também, você tem a liberdade de parar e anotar alguma frase que eu disse. E é esta. Que sentimento essas leituras e esta frase provocaram em você? Eu quero dar o meu testemunho satisfeitíssima com as partilhas que eu tenho presenciado da fraternidade. São partilhas de uma sinceridade e que vem com uma carga de emoção tão grande que nós estamos vendo, sem dúvida nenhuma, verdadeiras curas de sentimento, de coração, revisões de vida, confissão de pecado. Olha, gente, nós estamos num momento altíssimo dos fundamentos da nossa fraternidade. Deus queira chamar para o nosso rebanho muita gente, que nós saibamos dar um bom testemunho de Jesus e de amor entre nós, porque é isso que atrai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.